Bom dia, boa tarde ou talvez até boa noite. Eu não sei em qual horário você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Everton Bruno Silva dos Santos e sou monitor na disciplina de Introdução à Ciência da Computação do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana. Hoje iremos tratar sobre armazenamento persistente e, em mais específico, sobre arquivos de texto na linguagem de programação Python. A gente já está acostumado a lidar com isso, mas afinal de contas, o que é um arquivo, né? Arquivos são estruturas de dados armazenadas fora da memória principal do computador. Mas afinal de contas, o que seria uma memória principal? A memória principal compreende a memória RAM, compreende a memória cache, a memória SRAM e outras. Nesse caso, a gente está se referindo a arquivos, a gente já está referindo a persistência, então, nesse sentido, a gente está se referindo a uma memória secundária. Nesse caso, nós temos os HDs, o SSD, temos o DVD, pendrive, cartão de memória e até mesmo o antigo disquete, que em alguns lugares do mundo ainda há pessoas que o utilizam. Arquivo de texto. Quais são as suas características, né? Quando você envia dados para serem gravados em um arquivo, estes caracteres são armazenados temporariamente em uma memória que é temporária. Esse tipo de memória é chamada de buffer ou stream, em vez de serem escritos no disco de forma imediata. Então, para estar fazendo essa inscrição na memória secundária, o sistema operacional tem alguns critérios. Vejamos quais são. Quando o buffer estiver cheio e seu conteúdo escrito no disco uma vez. A razão para se fazer isso tem a ver com a eficiência nas leituras e gravações de arquivos. As gravações só serão efetuadas quando houver um volume razoável de informações a serem gravadas ou quando o arquivo for fechado, ou seja, no Python, quando a gente dá um close em um arquivo, a gente está garantindo que tudo que está no buffer foi gravado. Outra coisa também é quando a gente utiliza o OpenWrite, que a gente não precisa estar efetuando esse comando. Então, quando a gente sai do bloco de indentação do OpenWrite, a gente está automaticamente já fazendo esse processo de fechamento para garantir que os dados que estão no buffer, que é uma memória temporária, tenham ido parar em arquivo. De forma persistente, é claro. Em Python, os arquivos em memória principal são representados por um objeto do tipo file. Isso também vale para o Java, isso também vale para Object Pascal, que ele tem ali o file binary bytes, alguma coisa assim. Mas enfim. De que modo acessar através dessa estrutura de dados um arquivo armazenado em memória secundária? De que modo informar o endereço do arquivo que desejamos ter acesso? Em qual modo de leitura ou escrita iremos manipular o arquivo? Em qual codificação de texto o arquivo será aberto? São muitas perguntas, né? Então vamos lá. Como pode ser aberto um arquivo? Para dar uma simplificada no entendimento de vocês, eu criei aqui uma variável chamada endereço, criei uma variável chamada modo de abertura e criei uma variável chamada codificação. Em seguida, nós criamos uma variável chamada arquivo e ela vai receber uma estrutura de dados chamada file, que eu já tinha dito para vocês. Essa file vai ser entregue a nós, para ser inserida nesse arquivo, através do método open, que vai pedir como parâmetro alguns argumentos. Entre eles, ele vai pedir o endereço do arquivo, ele vai pedir o modo de abertura, que pode ser representado por esse R, por um W, por um A, um R+, um W+, mas nesse caso a gente colocou um R. E também a gente tem ali a codificação de que será feita a leitura desse arquivo. Então, coloquei aqui uma codificação aqui para a gente entender que é isso. Existem algumas codificações, existe a NSI, existe ESC, existe o TF8 e outras. Eu resolvi utilizar essa UTF-8 porque ela é bem abrangente, então ela é capaz de ler vários tipos de caracteres. Enfim,
A gente tem aqui uma implementação de alguma coisa que vai acontecer aqui e eu suprimi o que seria isso. E abaixo nós temos aqui um comando indicando que o arquivo vai ser fechado. Então, a partir do momento que você dê esse close, você está garantindo que tudo que aconteceu aqui durante essa leitura, o arquivo foi fechado ali de uma forma segura, evitando alguma possível corrupção. Como pode ser aberto um arquivo? Mais uma vez, nós temos agora uma abordagem um pouco diferente. Antes a gente utilizou um Open convencional, e agora a gente está utilizando o OpenWidth. Olha só, temos a variável endereço também, temos o modo de abertura também e temos a codificação também. Temos o comando with antecipado ao open e nós temos aqui o endereço, modo de abertura e a codificação. Temos esse AS aqui e temos arquivo. Temos uma variável chamada arquivo sendo criada. Qual a diferença entre esse open e o anterior? A diferença é que no outro, essa variável chamada arquivo ela vai se manter disponível mesmo depois que você sair da linha de abertura, onde tem esse openzinho. Então ele vai ser acessível depois dali. Já quando você coloca esse OpenWidth, essa variável chamada arquivo será acessível apenas dentro do bloco que está indentado nessa chamada de função. Então tudo que estiver indentado aqui estará sim disponível nossa variável que guarda a estrutura de dados de arquivo, a chamada file. Nós temos aqui a implementação, e se nós sairmos daqui, automaticamente ele vai dar um close, então você não é obrigado a colocar um close depois que você fechar. Então, inclusive até eu recomendo a utilização desse método de abertura, porque com ele você não tem que se preocupar com essa questão de ter que ficar mandando fechar e tal. É mais interessante. Você garante ali que assim que você sair daqui, tudo foi gravado em memória. Quais são os modos de abertura? Nós temos um R. Voltando aqui, a gente vê, tá vendo? O modo de abertura tem um Rzinho. Então a gente viu com R. Mas vamos ver os outros e o que cada um deles significa. Temos o R, que abre um arquivo somente para leitura. Se o arquivo não existir, um erro é gerado. Temos o W, que ainda não vimos, que abre um arquivo somente para escrita, sempre criando um arquivo no caso, né? Portanto, se o arquivo já existir, ele é apagado. Eu coloquei apagado aqui, mas na verdade ele é sobrescrito, ou seja, ele é escrito por cima. Então, se tiver um arquivo de texto cujo dado que tem dentro dele é a letra A, por exemplo, um exemplo bem doido, e você dá um write, esse read aqui com um Wzinho, e você manda gravar, e vamos supor que nesse novo arquivo de texto não tenha nada dentro, então o que tinha antes vai ser substituído pelo novo arquivo. Então, pense sempre nisso. Há uma sobrescrita, ele escreve por cima. Então, não pense você que o arquivo que estava antes vai se manter. Não, o que vai estar agora vai ser o novo arquivo que você gravou. Enfim, nós temos o A, que abre o arquivo para leitura e escrita e escreve apenas no final do arquivo. Ou seja, ele utiliza algo muito similar ao que a gente vê nas listas, que é o append. Então, ele vai sempre escrever ao fim. Caso o arquivo já exista, ele abre. Caso contrário, o arquivo é criado. Então, esse A ele nos dá uma segurança um pouquinho maior. Porque, primeiro, ele te permite fazer a leitura, ele te permite fazer a escrita. E se não houver um arquivo, ele não vai gerar um erro que nem o read, que nem o read, sei lá como é que fala isso em inglês. Mas, enfim, ele evita que isso aconteça. Temos o R+, que abre o arquivo para leitura e escrita. Se o arquivo não existir, um erro é gerado. Temos também um W, que abre um arquivo para leitura e escrita, sempre cria um novo arquivo, portanto, se o arquivo já existir, ele é apagado. Então, o A ele não apaga arquivo, de forma que se sobrescreva aquele arquivo que está ali, e ele também evita esse dor de cabeça de um arquivo criado, assim como o W. A diferença mesmo é que o W ele só sobrescreve o W+, na verdade. Enfim, arquivo de texto. Quais são os comandos, né? A gente tem aqui na escrita de memória secundária. A gente faz o quê? A gente dá um arquivo, .read, e coloca aqui a variável que você quer guardar. Pronto. Você está guardando. Se for o nome de uma pessoa aqui nessa string, nessa variável string, não tem problema. Mas algo que a gente deve chamar atenção é isso daqui, ó. Similar ao print, mas com apenas um parâmetro,
que deve ser obrigatoriamente uma string. Então não invente de colocar um dado que não seja um string aqui, porque possivelmente vai dar algum problema. A não ser que numa futura versão do Python, por exemplo, ele deu um jeito de evitar que isso aconteça. Mas na atual versão, que é a versão 3.7, se eu não estou enganado, ela gera esse erro sim. Se você não pôr um string nesse read, vai ser ocasionado um erro. Além disso, diferentemente do print, esse comando não insere uma quebra de linhas. Logo, para fazer isso é necessário adicionar um /n ao final da string. Então, se você quer criar linhas ao final de cada uma dessas strings que você vai gravar em arquivo, vou pedir para você que ponha um /n. Sempre a barrinha virada para a nossa esquerda e o nzinho sempre minúsculo. Então, fazendo isso, você garante aí que vai ter uma quebra de linha naquele pedaço do texto que você quiser. Enfim, observe, somente para arquivos abertos em modo de escrita. Então não tente abrir um arquivo em modo de leitura e tentar escrever nele, porque isso não vai dar certo, ok? Então, se você ficou com dúvida, volte ao slide anterior que você vai ver os modos de abertura ali representados pelas letras. Enfim. Temos também aqui uma outra forma de fazer uma escrita em memória secundária, né? Mas é basicamente a mesma coisa. A gente tem aqui arquivo, read e a variável string. Similar ao print, mas com apenas um parâmetro, que deve ser obrigatoriamente uma string. Além disso, diferentemente do print, esse comando não insere quebra de linhas. Logo, para fazer isso é necessário colocar um /n ao final da string. Esse slide acabou sendo repetido. Me desculpem por isso. Mas enfim, a gente está aqui read. Leitura em memória secundária. O que é que a gente faz? A gente tem aqui o nosso arquivo que já foi gerado, a gente dá um read e a gente não precisa colocar nenhum parâmetro aqui dentro, não, porque a abertura do arquivo foi efetuada assim que você instanciou o objeto arquivo que está dentro dessa variável. Então, você deu read, ele vai ler. Similar ao comando input, ele efetua a leitura no arquivo e retorna uma string de todo o texto que está no arquivo. Observe, somente para arquivos abertos em modo de leitura. Então não vá tentar abrir o arquivo com o modo de escrita, ou seja, com aquele W, e logo em seguida tentar dar um read, que isso não vai dar certo. Outra coisa, a gente tem também o readline, que é o que? Similar ao comando read do slide anterior, o comando readline possui como diferencial o fato de ler apenas uma linha do arquivo por vez, de modo que venha retorná-la em uma string, ou seja, ele faz aí a leitura de linha a linha. Enfim, observe, para arquivos abertos, somente em modo de leitura, então não vá tentar dar um readline em um arquivo que você abriu de modo de escrita, porque isso não vai dar certo, ok? Exemplar de leitura. Como é que fica? Uma leitura com o uso do read, usando um open read. A gente faz o quê? Coloca o read na frente, nosso comandinho, fazemos a chamada do método open, colocamos aqui o arquivo de texto que a gente quer abrir. Nesse exemplo eu coloquei um arquivo chamado texto.txt e coloquei aqui o modo de abertura. Eu disse que eu quero abrir no modo de leitura, então eu coloquei um R aqui. Esse R indica read é leitura. No meu segundo parâmetro, eu disse que a codificação dessa abertura desse arquivo será em UTF-8. E aí eu disse que era para eu armazenar tudo isso daí em uma variável chamada arquivo, ou seja, essa estrutura de dados file vai ser armazenada aqui dentro dessa variável chamada arquivo, mas ela vai ser visível apenas dentro do bloco indentado na chamada desse método. Então, fora daqui, arquivo não existe. E fora daqui, arquivo já foi fechado, ok? Então, se você está fora da indentação, tenha certeza que a variável chamada arquivo já foi fechada pela própria linguagem. Então, o que estava no buffer já foi gravado. Claro que não é isso porque a gente só está lendo aqui, né? Mas, enfim. A gente tem aqui um for, a gente tem aqui uma linha e nós temos aqui a nossa variável chamada arquivo. Então, o que a gente está fazendo nesse for? A gente está iterando sobre elementos, não é? Então, quais são os elementos de um arquivo de texto? São suas linhas. Então, você está iterando sobre cada uma das linhas desse arquivo de texto. E aqui eu estou pegando uma lista aqui qualquer, que eu tenho aqui uma variável lista. Não sei o que aconteceu antes dela, mas ela tem alguma coisa aí. E o que acontece?
a gente está dando um append nela e colocando linha. Então a gente está pegando cada uma das linhas desse arquivo de texto e estamos colocando dentro da nossa lista por meio de um append. Existe outra forma de fazer isso, Everton? Existe sim, sem o uso do OpenWidth, que você vai ter que se atentar a esse close. Como é que fica? Nós criamos aqui um instanciamento do tipo de objeto file. Nós também estamos indicando o arquivo, estamos indicando um método de abertura que é um R, que é um read, é leitura. Estamos aqui também colocando a codificação de abertura desse arquivo, que eu estou dizendo que é o TF8, e temos aqui um for fazendo o mesmo processo que fez antes. Então a gente tem aqui um for linha em arquivo, então eu estou pegando cada uma das linhas desse arquivo. Estou colocando dentro de uma lista cada uma dessas linhas e por fim eu estou fechando aqui o arquivo. Pronto, manipulei aqui o nosso arquivo, né? Fiz uma manipulaçãozinha dele. Nunca esqueça de colocar o close depois que você der um open que não seja por meio do with. Exemplar de escrita, como é que fica? Com o uso do reach. Nós temos aqui também a chamada do open, a gente tem aqui o nome do arquivo, temos o método de abertura, que é com W, então isso daqui é uma escrita, e temos aqui também a codificação, que é o TF8. Temos aqui uma variável chamada arquivo, recebendo ali o nosso objeto file. Aqui dentro do bloco a gente tem indentado um for, que tem ali que está iterando sobre elementos, esse aqui é um for with, e ele está ali iterando sobre elementos na nossa lista. A gente tem uma lista aí que veio de algum lugar, que tem alguma coisa dentro que eu não sei o que é, mas são strings. Entenda o que são strings. Até porque a gente só pode gravar strings. Então a gente está pegando cada uma das linhas, cada um dos elementos dessa lista, que a gente está chamando de linha, a gente está dizendo que é para o arquivo escrever cada uma dessas linhas, mas a princípio ele está escrevendo dentro do buffer. E assim que a gente sai dessa indentação do with, aí sim nós garantimos que o arquivo foi de fato gravado em disco, ou seja, ele foi gravado em memória secundária, porque o OpenWidth ele dá um close automaticamente depois de você ter feito as gravações. Saiu da indentação, ele grava automaticamente. E não há necessidade de você colocar um close aqui, então não se preocupe com isso. Já no caso da escrita, cara, eu coloquei errado aqui. Isso aqui não é leitura, viu, pessoal? Isso aqui é escrita. Mas enfim, vou dar prosseguimento. No slide isso aqui vai estar corrigido. A gente tem aqui um arquivo, a gente tem um open, a gente tem aqui um arquivo de texto, a gente está fazendo aqui uma escrita, um W. Então não é leitura, isso daqui está errado. E nós temos aqui o encoding e temos aqui o TF8. Ok. Aqui a gente tem um for linha, a gente está gravando cada um dos elementos que estão nessa lista em arquivo, mas eles estão sendo gravados em buffer. Se o buffer estiver cheio, já foi gravado. Mas se não, nós teremos que dar um arquivo.close, que é o correto. Se você não está utilizando o OpenWidth, ponha sempre um close. Bom, pessoal, sobre arquivos, isso é tudo. Não é um assunto muito extensivo. Você vai ter que praticar aí para entender um pouco mais sobre esses conceitos. E como referência, a gente utilizou aí o livro de Václavic, de Introdução a Algoritmos e Programação em Python, da Elsevier. E usamos também um trechinho aí da documentação da linguagem Python, que foi para a gente poder tratar sobre arquivos aí. É isso. Tem mais dúvidas? Consulte seu monitor, o professor e até a próxima.